de pós-graduação em engenharia de produção. Então, nós vamos primeiramente fazer uma apresentação breve do que é o grupo, das nossas atuações, e depois temos aqui dois dos componentes do grupo que vão falar acerca das áreas de atuação deles e de alguns outros colegas que não puderam estar aqui nesse momento. Né? Então, primeiramente, né, queria contar um pouco a história. O grupo de Economia da Produção e Engenharia Financeira é um grupo antigo, que tem mais de 10, 15 anos. Né? Então, nós temos trabalhado ao longo desses anos com diversas aplicações, né, em economia de empresas, em contabilidade, em custos, em finanças. Então, nós temos trabalhado com áreas, inclusive, bastante inovadoras, áreas de sustentabilidade da produção e assim por diante. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso posteriormente. Né? No nosso grupo, do nosso grupo fazem parte eu, Selma Ribeiro, professor Davi Nakano, que está aqui conosco, professor João Amato Neto, que é professor titular do Departamento de Engenharia de Produção e chefe do departamento, também está aqui para apresentar um pouquinho o nosso trabalho, os professores João Furtado, Reinaldo Pacheco Costa, Renato Castro Garcia e Roberta de Castro, que não puderam estar aqui nesse momento, estão dando aula hoje. Tá? Então, falando de uma maneira geral acerca de algumas linhas de pesquisa, né, nós temos algumas linhas que a gente vai detalhar um pouquinho melhor, ligados à rede de cooperação produtiva e modernização de pequena e média empresa, análise de cadeia produtiva, clusters regionais, economia solidária, sistemas de custeio, sistemas de apoio à decisão para gestão de risco, modelos financeiros para grandes projetos, gestão de risco operacional, modelagem matemática em finanças, sistemas de produção sustentáveis, modelos baseados em agentes, enfim, são várias áreas, né, áreas que se interconectam, né, e nos quais temos diversas atividades, diversas publicações realizadas ao longo do tempo. Falando um pouco, né, da estrutura do nosso grupo, nós atuamos basicamente em 3 frontes, na graduação, na pós-graduação e na extensão. Então, na graduação, né, na Escola Politécnica, o Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica, nós trabalhamos com disciplinas ligadas à economia geral, estratégia de manufatura, economia de empresas, contabilidade, engenharia econômica e finanças, e também com projetos integrados de sistema de produção. Né? Essa área é uma área que os alunos de graduação têm bastante interesse, nós somos bastante procurados para fazer trabalhos de conclusão de curso, em função da importância desta área na engenharia de uma maneira geral. Né? Na pós-graduação, né, falando um pouco em linhas gerais, não só do grupo do EPF, o nosso programa de pós-graduação, do qual eu sou vice-coordenadora, conta hoje com 36 alunos de mestrado regularmente matriculados, 54 alunos de doutorado, e esse ano tivemos 8 ingressantes, e o que nos dá um grupo, né, de trabalho, um programa não muito grande, mas que tem um conjunto de publicações bastante relevante. Né? A publicação é hoje uma das métricas, né, para avaliação de programas. Né? Nosso programa é um programa avaliado pela CAPES, é um programa que tem nota 5, né, uma boa nota, e então nós temos um renome bastante grande, pelo menos em âmbito nacional, e temos umas parcerias internacionais bem bacanas também. Na pós-graduação, nós somos responsáveis por um conjunto de disciplinas que incluem economia da produção, rede de cooperação produtiva, organização industrial e desenvolvimento tecnológico, princípios de modelagem e finanças, sistemas de produção sustentável. Também trabalhamos temos uma disciplina que trata de problemas especiais em engenharia deu branco, economia da produção e engenharia financeira. Né? Então, esse corpo de disciplinas nos dá uma formação bastante abrangente no profissional que nós desejamos ter aqui. Né? Alguns projetos, né, eu elenco alguns projetos, não são todos os projetos que nós temos, subsidiados por CNPq, FAPESP e FINEP, selecionei somente alguns deles. Temos um deles, que é a evolução e desenvolvimento de indústrias de conteúdo, uma análise da indústria fonográfica, sob responsabilidade do professor Davi Nakano. A política de compras públicas no Brasil e as micro e pequenas empresas, que é do professor Renato. Centros digitais e cadeias produtivas, agregação de tecnologia e desenvolvimento territorial, do professor Amato, não é, professor? Isso.
inserção competitiva das pequenas e médias empresas na cadeia produtiva, um estudo comparativo de diferentes setores, né? Também do professor Amato. Então, isso para dar uma ideia de que nós atuamos em diferentes áreas, aquelas áreas que eu elenquei preliminarmente, têm dado origem a projetos financiados por instituições de fomento, que retrata, né, que a gente tem aí competência para fazer coisas bem interessantes e trabalhar no nível de pesquisa de uma maneira bastante consistente. Em extensão, nós trabalhamos em parceria com a Fundação Vanzolini, uma fundação que convive aqui conosco no Departamento de Engenharia de Produção, e dentro, né, da extensão, nós temos cursos de curta duração, média duração, cursos mais longos, né, em administração industrial, em gestão de operações, produtos e serviços, e temos outras tantas ideias aí, algumas embrionárias, algumas já encaminhadas, de outros cursos de extensão, talvez os professores possam falar até mais um pouquinho de outras áreas, né. O trabalho de extensão nos possibilita fazer trabalhos de consultoria também em áreas correlatas, né? Então é um eixo, né? É um tripé que tem nos ajudado bastante a desenvolver projetos bastante interessantes junto à indústria também, né? As normas, né? Eu não vou me estender nas normas, seguimos as normas do programa da Universidade de São Paulo, pode ser encontrado no site, né? No nosso site, http://ppgep, né? O Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, .poli.usp.br. Lá no nosso site vocês podem encontrar bastante detalhes sobre a forma, né, de ingresso, a prova de ingresso, como acontece a prova de ingresso e quais são os critérios e prazos para a conclusão, para a consecução dos programas de mestrado e de doutorado. Então, em linhas gerais, né, sendo um pouco genérica, é isso que eu queria falar sobre o programa, e eu passaria para os meus colegas para falar um pouquinho das suas áreas, depois eu falo da minha área. Passaria primeiro ao professor João Amato para falar um pouquinho para nós. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Bom, eu vou falar um pouquinho, então, do segmento do programa de pós-graduação em Economia da Produção e Engenharia Financeira, ao qual eu me vinculo de forma mais intensa, que se relaciona com a área de organização industrial. E essa área também tem um vínculo com um núcleo de pesquisa chamado Redes de Cooperação e Gestão do Conhecimento, onde há uma intersecção com outros grupos aqui de pesquisa, e já há 12 anos eu coordeno esse grupo e a gente vem desenvolvendo um conjunto de projetos de pesquisa que acaba gerando, né, muitos trabalhos, desde do nível de iniciação científica, dissertações de mestrado e teses de doutorado, e agora iniciando alguns programas de pós-doutorado também. Dentro dessa linha, é importante destacar que os objetivos, em síntese, visam buscar a identificação de alternativas para melhorar o desempenho das empresas e seu poder de inserção competitiva em cadeias produtivas de diferentes setores da economia. Então, muitos estudos envolvendo o setor da indústria automobilística, do setor metal-mecânico de maneira geral, da cadeia aeroespacial, da indústria de cosméticos, da indústria têxtil, confecções e outros segmentos da indústria, do setor tradicional da indústria, como a indústria moveleira, a indústria de cerâmica de revestimento também. E um recorte particular envolve o estudo das redes de cooperação e dos arranjos produtivos locais ou dos clusters industriais, né, que são formas de organização industrial no nível mesoeconômico que tem sido objeto de pesquisa mundo afora, e teve como inspiração a experiência bem-sucedida já de algumas décadas da chamada Terceira Itália, né, das regiões do Vêneto, da Emília-Romana, das regiões centrais norte e centro-norte da Itália. Num aspecto particular, a formação de redes de empresas pode ser uma forma de organização industrial interessante para as empresas de menor porte, para as empresas de pequeno e médio porte, porque, naturalmente, essas empresas já apresentam uma certa desvantagem relativa frente às grandes empresas, principalmente pelo fato dessas empresas não terem condições suficientes para dominarem todas as etapas de cadeia de valor, né, desde a área de suprimentos, a área da logística, da produção propriamente dita, da manufatura, das áreas de pesquisa e desenvolvimento, distribuição, marketing.
e isso acaba se constituindo, né, essa forma de organização em redes e as vantagens que se traduzem em eficiências coletivas propiciadas por esses arranjos de organização, chamado sistemas locais de produção, clusters industriais, tem sido destacado aí na literatura e tem se constituído em objeto de pesquisa de vários alunos aqui ao longo dos últimos anos, como eu falei, produzindo dissertações, teses e publicações, né, em revistas de renomado destaque aí, tanto no nível nacional quanto internacional. Mais recentemente, também no âmbito desse núcleo de pesquisa de redes de cooperação e gestão do conhecimento, o RedeCoop, eu criei uma linha de pesquisa chamada Produção e Sustentabilidade, onde discutimos temas relativos, por exemplo, a ecoparques industriais, onde a linha da economia ecológica da sustentação a partir de conceitos como simbiose industrial, e muitos estudos vêm sendo desenvolvidos também, desde iniciação científica até dissertações e teses de doutorado. Também, dentro dessa linha, alguns estudos que destacam requisitos socioambientais em diferentes cadeias produtivas, porque é sabido também que isso acaba se constituindo em um elemento diferenciado, né, no processo de concorrência interempresas, nas diferentes cadeias produtivas, principalmente em setores industriais, onde esses requisitos se tornam cada vez mais evidentes e fortes no processo de concorrência. Um outro tema, também eleito como pesquisa e tem gerado trabalhos interessantes, referem-se a indicadores de sustentabilidade, indicadores econômicos e socioambientais para o desempenho das empresas. Um trabalho de iniciação científica que utilizou muito desse estudo gerou uma proposta de guia de boas práticas de produção sustentável, que foi recentemente apresentado num congresso de iniciação científica. Bom, basicamente é isso. Convido vocês a visitarem a nossa página. Dentro do site da AGN Produção, existe lá também um link para esse grupo de pesquisa do RedeCoop, onde essas pesquisas estão sendo desenvolvidas. Há publicações e também a gente coloca lá alguns resultados de teses, inclusive teses e dissertações estão colocadas no site do RedeCoop. Ok? Passo a palavra, então, ao colega, professor Davi Nakano, para comentar. Posso falar um pouquinho, de maneira muito sintética, de algumas linhas de pesquisa do colega, do professor Reinaldo Pacheco, que não está presente. Ele trabalha muito com a avaliação econômica das empresas, utilizando modelos de gestão de custos, baseados, por exemplo, no custeio ABC, que prioriza a análise de processos, né, na análise de gestão na análise e na gestão de custos, e projetos ligados à formação de preços, né, pricing. Recentemente também, e eu estou envolvido numa proposta de um projeto que busca aplicar esses conceitos de análise econômico-financeira e gestão de custos em cadeias de produção reversa, né? Não só a logística reversa, mas também a ideia da produção reversa. Portanto, dentro dessa discussão de produção sustentável, esse é um projeto que pode trazer desdobramentos, né, e bons frutos do ponto de vista da pesquisa acadêmica também. Passo a palavra ao colega professor Nakano, Davi Nakano, para comentar as suas pesquisas e de outros colegas também, por favor. Bom, boa tarde, meu nome é Davi e eu tenho basicamente duas linhas de pesquisa, uma um pouco mais antiga, né, que é a gestão do conhecimento. Eu já estudo esse assunto há algum tempo, né? Tem assim dois focos que eu tenho trabalhado nessa área recentemente, são um com alguns colegas da Unesp. Nós estudamos e trabalhamos um pouco a questão da gestão do conhecimento no chão de fábrica, né? No nível operacional.
o assunto ele já foi bastante explorado para assim, cargos mais elevados dentro da hierarquia da empresa, mas esse assunto aplicado ou como o conhecimento é compartilhado e como ele é transmitido no chão de fábrica é um assunto relativamente pouco estudado, né? Eu tenho também uma orientada de doutorado que está estudando um outro assunto dentro de gestão do conhecimento que é relativamente pouco estudado, que é um tema que se chama comunidade de prática, né? Então ela está estudando algumas empresas brasileiras que estão aplicando ou tentando aplicar esse conceito, né, na sua gestão. E eu tenho trabalhado mais recentemente com um assunto, né, que eu derivei nos últimos anos, que é o assunto amplo chama-se economia criativa, né? Economia da criatividade, né? Que é um tema que está bastante em evidência agora, né? Então a primeira pergunta é o que é economia criativa, né? Economia criativa é assim a definição, né? Uma das definições mais básicas são as atividades econômicas que utilizam de alguma forma a criatividade. Então você pode pensar assim, desde atividades relacionadas à cultura, né? Então desde cultura, vamos dizer assim, a atividades artísticas mais clássicas, como museus, orquestras, até música popular. Então, tudo isso está dentro de economia criativa e a essas atividades que normalmente estão relacionadas, você relaciona ou se relaciona à cultura, você adiciona também atividades como publicidade, arquitetura, design. Uh, Esse conjunto de atividades, né, também design e jogos, né, games, jogos eletrônicos, esse conjunto de atividades hoje está recebendo a denominação de economia criativa, né? Eu tenho estudado isso, como a professora Selma mostrou, eu já estudo há alguns anos indústria fonográfica, né? Comecei a estudar isso pela questão ou pelo interesse, primeiro da organização em si do setor e em segundo lugar pelo interesse relacionado ao impacto tecnológico, né? Impacto da internet na organização e na dinâmica desse mercado, né? Estou começando a estudar agora um outro assunto que está relacionado à indústria da música, que é a parte de apresentações ao vivo, né? Estou com uma proposta de um projeto para isso, né? E tenho aí alunos que estudam aí aspectos relacionados à indústria fonográfica, aspectos relacionados à indústria da música. Estou começando a estudar agora um outro assunto que está bastante ligado a desenvolvimento de produto, que é a parte de design, né? Ou do design. Estou começando a estudar um pouco a aplicação disso nas indústrias, ou como as indústrias brasileiras utilizam o design. Estamos agora, eu com alguns professores aqui do departamento, o professor Eduardo e o professor André, nós estamos promovendo agora em setembro um workshop sobre Design Thinking, que é uma metodologia de projetos, né? Que nasceu aí dentro do design, que a gente está tentando agora estudar como isso pode contribuir no assunto desenvolvimento de produto da forma como a gente estuda aqui. Se você quiser mais informações, procure no site da Fundação Vanzolini ou no site da escola, né, da Poli, informações sobre esse workshop. Vai ser agora em setembro. E também estou participando agora de um projeto com outro professor aqui, que é o professor Fleury do departamento, um projeto grande, né? Nós estamos na metade do projeto, estudando a indústria de videogames. A indústria de videogames no Brasil, né? Como a indústria está estruturada hoje no Brasil e que medidas podem ser tomadas para incentivar essa indústria, né? Então, isso é basicamente o que eu estou fazendo dentro da área de economia criativa. Tem assim, é um assunto bastante amplo, né? Tem diversas áreas que dá para estudar e eu estou tentando assim estudar algumas áreas, né? Bom, isso são os meus focos de pesquisa agora. Eu vou falar um pouquinho do que o professor Renato Garcia estuda, né? O professor Renato Garcia, ele já há algum tempo, né, estuda
os arranjos produtivos, né, locais, a questão da localização da produção, né, e ele já tem muitos trabalhos, muitas pesquisas relacionadas à questão dos arranjos produtivos locais, e mais recentemente ele está ampliando um pouco isso para estudar a geografia econômica, né? Então ele está estudando bastante a questão da importância da localização e do impacto da localização e das economias da aglomeração na atividade econômica. Obrigada, Davi. Bem, então falando um pouquinho da minha área, né, eu trabalho com aplicações de pesquisa operacional, de estatística e de simulação a problemas ligados à economia. As áreas que eu tenho atuado, né, que vocês podem ver até através das minhas publicações, são simulação baseada em agentes, são modelos de simulação heterogêneos que aprendem, né, com aprendizado, enfim, que eu tenho utilizado para problemas de determinação de preços em modelos, em mercados, em economias com imperfeições, né? Então, essa é uma área que eu tenho trabalhado, tem alguns alunos que têm trabalhado nessa área de simulação com modelos baseados em agentes. Uma outra área que eu tenho trabalhado é com aplicações de pesquisa operacional, e nisso eu tenho me dedicado notadamente à composição de portfólios, que tem uma grande gama de aplicações, e tenho trabalhado também com o mercado sucroalcooleiro. Né? Esse mercado tem muita coisa para ser feita, tem um monte de dados, um monte de coisas bacanas para se fazer. Então eu tenho buscado encontrar aplicações de ferramentais quantitativos para esse mercado, por exemplo. Então, eu tenho uma pessoa com a qual eu estou trabalhando, que está estudando problemas de determinação de preços. Esses mercados são muito complexos, né? Não é modelo analítico que resolve. Então, nós temos trabalhado com simulações para determinação de preço de etanol e preço de açúcar, e também tenho outra área que não é bem simulação, que trabalha nesse caminho, que busca encontrar portfólios ótimos do ponto de vista de produção de mercados, como o mercado sucroalcooleiro. Posso aplicar para outros mercados também. Tenho também trabalhado com problemas de determinação de preço, de previsão de preços, né, através de modelos de previsão, como o filtro de Kalman e outros tantos modelos nessa direção, que são modelos estatísticos, né. Além disso, trabalho também com modelos de risco operacional. Isso é uma área emergente que eu tenho trabalhado, feito os primeiros estudos prospectivos, né? E cujo objetivo, assim, à luz, né, de normas como as determinadas pelo Basileia 3, a gente tem um monte de coisa a fazer. Para estudar, por exemplo, eu tenho gente estudando o impacto de normas, né, de comitê de Basileia, que tratam de risco operacional para o mercado bancário, por exemplo. Né, e trabalho também, né, com a área, de uma maneira preliminar, né, complementar ao que o professor Amato disse. Trabalho um pouquinho com indicadores de sustentabilidade, mas, de novo, meu foco é menos um foco de gestão do que um foco de modelagem matemática. Né? Então, sou egressa, né, a minha formação original é voltada para a área de ciência de computação e matemática aplicada, então eu procuro integrar isso com engenharia de produção. Né? Em linhas gerais, eu acho que é isso que a gente podia falar. Quer dizer, não sei se os colegas têm alguma coisa a complementar. Né? Eu sugeriria assim, que, se vocês tiverem interesse, dê uma olhadinha no currículo das pessoas, né, que está nas páginas do departamento. Procurem o currículo lá de cada um para ver mais ou menos o que as pessoas, né, o que as pessoas fazem, um pouco mais de aprofundamento, e qualquer coisa nos procurem, né, quer dizer, ou a secretaria da pós-graduação, que puder ajudá-los para tê-los conosco. Esperamos que venham para cá e sejam bem-vindos. É isso. Então, obrigada a todos e boa tarde.